Bom dia, bem-vindo, este é o canal Vejam os Sinais, eu sou Haroldo Maranhão. Mais uma vez é uma alegria ter você me dando a honra de alguma maneira contribuir com os seus estudos, com o seu entendimento acerca desta agenda dos últimos dias, que é o conteúdo principal deste canal. Na verdade, eu quero falar sempre aqui sobre a agenda dos últimos dias, sobre o conteúdo, segundo a palavra de Deus, do que está proposto, definido, aliás, por Deus para a humanidade nos próximos tempos à nossa frente. Mas eu quero falar sobre a salvação que há em Jesus Cristo, que é a única maneira de lidar com esta situação que virá. Não é uma questão de religião, mas é uma questão de fé, é uma questão de dependência do Senhor para sermos livrados, como o Senhor Jesus nos propõe, de todas estas coisas que virão. Quero compartilhar com vocês, então, acerca de alguns princípios que são muito importantes, eu creio, a minha maneira de ver. Eu sempre estou apresentando para você o que eu creio, estou compartilhando com você o meu coração, estou compartilhando com você os meus estudos, estou compartilhando com você a minha maneira de ver este tempo tão diferente que já está claramente aí apresentado adiante de nós no seu início. Já existem tantos ingredientes claros para muitas pessoas, né? Mas o que fica claro pela palavra de Deus é que o Senhor está acertando não apenas o que está acontecendo nos nossos dias, mas está acertando toda a história da humanidade desde que o pecado entrou no mundo. Se você já viu alguns outros meus vídeos, você sabe que a palavra de Deus diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Então a Bíblia nos fala que o pecado entrou no mundo pelo pecado de Adão e a morte entrou no mundo pelo pecado de Adão. Adão abriu a porta, Adão abriu o acesso para que Satanás entrasse no mundo através da serpente, e aí a entidade da morte entrou no mundo, e junto com eles vários espíritos entraram junto, os anjos caídos que nós encontramos, que eu já falei aqui em alguns vídeos, que desceram à terra. E esses anjos se tornaram então os principados das nações. Estes anjos caídos, depois que houve a dispersão de Babel em Gênesis 11, quando o Senhor dispersou as línguas e foram estabelecidas as primeiras nações, a Bíblia deixa claro que estes demônios, eles se tornaram príncipes sobre nações e eles então passaram a influenciar nestas nações a forma do governo nacional, a forma do comportamento daquela população que estava dividida então por idiomas ao redor do planeta. E esses idiomas estabeleceram então culturas, e essas culturas, todas elas começaram baseadas em ensinos de demônios, em princípios espirituais das trevas. Então nós não temos nações justas, nós temos um mundo injusto, nós não temos ideologias certas, ideologias erradas. Todas as ideologias que encontramos no mundo que permeiam as nações foram estabelecidas contrárias à palavra de Deus, contrárias à vontade de Deus, rejeitando o Senhor como governante, o Senhor como rei supremo sobre todas elas. O propósito original de Deus era que ele governasse sobre a humanidade, e ele vai fazer isso em Jesus Cristo, no reino, no milênio que nós vamos ter logo à frente. Vou gravar um vídeo sobre isso em algum momento. Mas a humanidade, então, estará sempre, a humanidade salva, redimida e resgatada por Jesus, estará para sempre diante do Senhor. Então a salvação do Senhor não é para transformar este mundo num lugar maravilhoso, de unidade, todas as pessoas abraçadas em um propósito. Não, o Senhor precisa julgar este mundo, julgar as nações, julgar os principados, e ele então vai julgar, vai destruir da terra tudo aquilo que não tem nada a ver com a sua vontade, nada a ver com o seu propósito. Segundo a Bíblia, fará novos céus e nova terra. E aí sim, neste sistema, o reino de justiça e paz da parte do Senhor, depois que ele julgar o mundo espiritual, o mundo natural, as nações e as pessoas. Então haverá um juízo antes que venha o melhor de Deus para nós, e o melhor de Deus para nós é resgatar e nos trazer como que de volta ao Éden. Esse é o propósito do Senhor. Então veja que há textos que deixam isso muito claro. Em Isaías 24, de 19 a 23, te convido a ler o texto todo, mas o que o Senhor diz claramente no versículo 21, naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestiais e os reis da terra na terra.
Então o Senhor está deixando claro que no tempo do juízo ele vai julgar os principados, as hostes celestiais que influenciam as nações, que influenciam os comportamentos humanos e os reis da terra. Os governantes nacionais, eles têm um comprometimento espiritual diferente, porque se eles governam dando ouvidos às hostes celestiais, às trevas, e eles sabem que estão fazendo isso, tem um juízo maior sobre eles pela sua posição de autoridade e sua influência sobre o povo da sua nação. A Bíblia fala muitas coisas acerca de bons e maus governantes, e nós temos a história de Israel com seus reis como uma figura clara para que nós possamos entender como o Senhor abençoa uma nação quando o governante faz o que está alinhado com a sua palavra, ou o que o Senhor traz de juízo sobre a nação quando o governante busca estabelecer acordos com as trevas. Então isso não é uma questão exclusiva de países evangélicos que nós não temos, né? Mas de governantes que governam ou não influenciados por hostes celestiais. Então o Senhor vai julgar as hostes celestiais porque influenciaram e vai julgar os governantes porque inclinaram os seus corações a estas hostes celestiais. Nós vemos isso também em Jeremias capítulo 49, leia de 1 a 3, mas no final do versículo 3, nós vemos que o Senhor vai falar que Milcom, e Milcom é uma divindade pagã, uma divindade horrorosa, maligna, né? Então Milcom irá em cativeiro juntamente com os seus sacerdotes, os seus príncipes. Esse foi um juízo parcial que já aconteceu. Esses demônios, estas hostes celestiais estão agindo ainda, mas veja que o Senhor então ele vai trazer juízo. Aqui é um cativeiro naquele momento, porque ainda não era o tempo do fim, mas então é junto ao espírito que age sobre aquela nação, os sacerdotes que estão então debaixo dessa influência e ministram a esta entidade, e também os príncipes nacionais. Então, continuando, só para trazer isso aqui de uma maneira muito clara para você, então Isaías 26, de 20 a 21, nós vemos que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Então o juízo também é para os moradores da terra. E aqui em Ageu 2, 20 a 22, o Senhor diz então acerca do juízo: farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele. O juízo vindouro é algo muito sério e muito terrível. O Senhor vai lidar com tudo que está desde o princípio da história da humanidade. Então os principados são estas hostes celestiais, estes anjos caídos que não guardaram seu domicílio e se estabeleceram buscando cultos para eles mesmos. Então veja que todas as nações têm no seu folclore divindades, tem no seu folclore culturas de trazer aí de alguma maneira vínculos com espíritos, tradições. Todas as nações na sua origem têm alguma busca espiritual, e uma busca espiritual contrária ao Senhor, contrária ao governo do Senhor, falsos deuses, falsos ídolos, falsas divindades, falsas entidades que se estabeleceram e se assenhoraram, estabelecendo então o seu governo espiritual sobre nações e recebendo indevidamente culto, indevidamente adoração, e estabelecendo então estas nações totalmente em princípios contrários à vontade do Senhor e à palavra do Senhor. É por isso que não há para o Senhor diferença, pouco importa a diferença ideológica, política de cada nação, porque todas elas são contrárias à palavra do Senhor, porque todas elas são anticristo, são contrárias ao Senhor Deus entronizado. Então todo governo humano, na verdade, ele foi estabelecido em rebelião ao governo do Senhor. Quando o Senhor, inclusive, estava ali nos dias dos juízes, e então os filhos de Samuel deveriam passar a julgar Israel, e Israel, que era o povo de Deus naquele tempo, estabelecido e constituído desta maneira, a palavra de Deus nos diz que a nação, os líderes nacionais rejeitaram que os filhos de Samuel fossem estabelecidos como autoridade, que eles queriam um rei como todas as outras nações. E Samuel ficou entristecido, ficou chateado, ficou desconfortável com aquela situação, e ele fala diante do Senhor. Aí o Senhor diz a Samuel: não foi a vocês
que eles, não foi a você e seus filhos que eles rejeitaram, mas eles me rejeitaram como Deus. E o Senhor então estabelece os critérios para que, como rei, rejeitaram o Senhor Deus como rei. Então o Senhor estabeleceu o que iria acontecer com a nação a partir do momento em que tivessem um rei. E ele pediu então que Samuel apresentasse os critérios e foram apresentados e eles aceitaram. Então, reinos opressores, mesmo governos democráticos opressores, monarquias parlamentaristas, democracias, partidos ou países com sistemas autoritários, todos eles, embora pareçam diferentes, são iguais. Em todos eles, o povo, de uma maneira ou de outra, ao longo do tempo, é oprimido, é mantido empobrecido. Quem está no poder tenta se perpetuar no poder. Quem está no poder se beneficia e rouba e enriquece de maneira ilícita e explora com impostos. E por aí vai. Você pode estudar ao longo da história, de um jeito ou de outro. Todos os sistemas de governo agem da mesma maneira. Muitas nações já trocaram de governo, já trocaram de sistema, e as realidades da vida diária permaneceram as mesmas, com um pouco de melhor ou um pouco de pior em uma área ou outra. Por quê? Porque todos esses governos são rejeição ao governo do Senhor. E quando o Senhor agora vem para estabelecer o seu reino, Jesus Cristo vai reinar aqui, então ele vai julgar os reinos. Então veja por esses textos que eu vou deixar aqui embaixo nas informações do vídeo, você veja que o Senhor vai julgar então no juízo o mundo espiritual que age por trás de todos os governantes. Todos os governantes, os sacerdotes das religiões, falsas religiões que influenciaram as nações até então, e a própria população, todos eles que rejeitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então o juízo ele é sério, porque o juízo ele é para todos e todas as dimensões. Para o mundo espiritual não há mais esperança, há uma condenação. Mas para os governantes que estão hoje nos postos de governo, ainda há esperança que se convertam e se arrependam e parem de ouvir ensinos e ideias que vêm das trevas, de espíritos enganadores, e se voltem ao Senhor. Para todos os que estão então agora envolvidos como população do mundo, eles têm também a oportunidade de se converterem a Jesus Cristo e de estabelecerem Jesus como Senhor das suas vidas, mesmo que a nação onde estão continue indo para o buraco, mesmo que os governantes continuem seguindo espíritos das trevas, mesmo que não queiram que o Senhor seja estabelecido. Até porque, na verdade, cada vez mais as nações, como eu já disse aqui, estão mudando as leis para o sistema do anticristo. O sistema do anticristo já está estabelecido globalmente, está mostrando a sua influência, como eu já falei em vídeos anteriores. Recomendo que você dê uma navegada aí aqui no meu canal e veja os vídeos anteriores, porque isso tudo será estabelecido, não pode ser mudado, porque é a palavra de Deus, e tudo isso vai acontecer para que o Senhor traga o juízo. Para o planeta não há esperança, o planeta vai ser julgado para que a criação seja liberta. O Senhor vai purificar a terra e vai fazer novos céus e nova terra. Então a criação que geme será liberta dos efeitos da obra das mãos humanas em rebelião ao Senhor. Mas para as pessoas, a única maneira de estarem do outro lado deste juízo terrível que virá é através da porta que é Jesus Cristo, através do caminho que é Jesus Cristo, não através de uma religião, não através de boas obras, não através de outro caminho, pelo menos segundo o que a Bíblia diz, e é o foco deste canal, tudo pela Bíblia, tudo fundamentado nas Escrituras, mas há uma esperança, a esperança é Jesus Cristo. Você não pode esperar que o juízo venha sem tomar uma posição ao redor de Cristo, ao lado de Cristo, porque quando vier o juízo será tarde demais. Não brinque com a sua eternidade, não pague para ver o que vai acontecer, entregue sua vida a Cristo, entregue sua vida ao Senhor, faça a sua vida ser transformada pelo poder que há no nome de Jesus. Eu digo faça porque essa é uma decisão sua. Se você abrir o coração, Ele fará tudo o que você não pode fazer, fará nova todas as coisas e vai te guardar do juízo vindouro. Que Deus te abençoe a se decidir desta maneira. E se você conhece a Jesus Cristo, esteja preparado, porque o juízo vem e já está chegando.